Olá alunos, tudo bem? Estamos de volta agora para falar sobre gravimetria. Essa é a terceira aula experimental. Depois da gravimetria nós vamos começar a trabalhar com titolometria, que é mais usual. A gravimetria foi durante muito tempo utilizada como método também alternativo para a determinação de ânions e cátions a partir da precipitação. Você usa uma reação química, a qual vai fazer uma precipitação e depois você vai secar, você vai calcinar esse material precipitado no sentido de buscar um material sólido com uma fórmula química bem estabelecida, uma massa molar bem estabelecida. Então você compara a sua massa pesada da sua amostra com aquele valor de referência, ok? Da sua amostra. Na verdade você pesa inicialmente a amostra, você vai processar essa amostra com reagentes ácidos, básicos, você vai transformar ele num precipitado que você poderá a posteriori pesar, então vamos dizer assim, o composto gerado, e aí quando você comparar a massa desse composto com aquela massa da amostra original, você tem o percentual daquele composto. Se naquele composto tem uma estequiometria muito bem conhecida, você consegue agora estequiometricamente relacionar os cátions e ânions desse composto em relação à sua amostra. Então essa é a máscara gravimétrica, tá? Vantagem dela, que é uma técnica relativamente simples, você pode fazer em laboratório sem nenhum recurso, basta ter um pouquinho de vidraria, utensílios, um forno mufla, um forno elétrico, que chega, por exemplo, até 1000 graus, uma chapa elétrica e alguns reagentes. Desvantagem, na verdade tem mais desvantagem que vantagem hoje em dia. A principal desvantagem desse método é que ele não é tão abrangente, Existem vários cátions e ânions que podem ser precipitáveis e obter uma fórmula, um produto praticamente puro daquele analito de interesse. Mas o problema é que essas precipitações às vezes não são seletivas, eles carregam junto diversos outros cátions e ânions e com isso você pode ter um falseamento da massa final a ser pesada. Então se perde um pouco às vezes em exatidão, devido às interferências concomitantes da amostra complexa que você tenha. Para algumas amostras mais simples, aí é interessante. Por exemplo, se você tem um minério de ferro que tem alto teor de ferro, você pode sim dissolver ele em ácido clorídrico e depois precipitar ele na forma de óxido de ferro. Controlando o pH, você vai ter realmente praticamente somente ferro precipitado. E com isso você elimina todos os outros interferentes. A exemplo de sílica. No processo de digestão com ácido clorídrico, sílica vai ficar no fundo, na forma de óxido de silício, como fosse uma areia, e com isso não interfere. Depois você filtra e no filtrado, contendo aí sim o cloro complexo de ferro, você pode fazer então essa reprecipitação e com isso você teria uma massa bem estabelecida, ok? Então tem esse problema de interferência que não é tão específico para depender de cada cátion. Mas existem métodos que conseguem contornar isso. Você usa agentes mascarantes, controle pH, ou reagentes precipitantes bastante específicos por analito que você queira, por exemplo, o cátion que você queira. Mas não só isso, talvez a maior desvantagem que quase não é usado o método gravimétrico nos laboratórios modernos é o tempo que exige para fazer essa prática. Pode gastar 4 horas ou mais, desde o momento que você começa o processo gravimétrico até o final, porque você tem uma etapa aí de calcinação de papel que demora, você tem uma etapa de calcinação da sua amostra, eliminando água, por exemplo, e outros compostos voláteis para você obter, por exemplo, o composto final na forma de óxido, que também demora, tá certo? E finalmente você tem um processo de calcinação a 1000 graus, por exemplo, para você obter o analito, o seu composto final. Então todas as etapas demoram o processo analítico. Há exemplo também de uma etapa de precipitação no sistema aquoso, tá bom? Então eu vou reproduzir essa prática aqui da apostila, só que a gente vai cortar algumas etapas, tá bom? Porque senão não vai dar tempo de fazer isso em 1h20, 1h30 de aula, ok? Lembrar que uma prática dessa, mesmo com 4 horas, o aluno às vezes não dá conta de obter a resposta final, a massa final do seu produto. Ok, dado então as apresentações, vocês leem então a apostila. Aqui vai falar sobre alguns exemplos que você pode usar, por exemplo, ferro na forma de hidróxido de ferro. Você pode usar, por exemplo,
cupferron, que é um composto orgânico que também precipita, é mais ou menos seletivo para ferro, e você vai pesar ele a 1000 graus na forma de Fe2O3, né? Que na natureza se chama de hematita, né? O trióxido de ferro. Só que tem várias interferências, alumínio, titânio, cromo, né? E muitos metais que também precipitam na forma de hidróxido, tá? Porque esses elementos polivalentes, todos eles são precipitáveis, mesmo em pH 4, por exemplo, né? Devido ao KPS é muito alto, na verdade muito baixo. O PKPS é alto e o KPS é extremamente baixo. Então é muito insolúvel esse precipitado. Então é complicado. Para solo é difícil fazer isso às vezes. Por quê? Porque você tem muito alumínio, você tem muito titânio, com certeza vai, né, precipitar conjuntamente e com isso vai interferir na sua análise. Para alumínio, você também pode fazer a precipitação na forma de hidróxido de alumínio, depois você calcina, né, mas você também tem vários interferentes, ferro, titânio, cromo, tá? Cálcio, o ideal é fazer com oxalato, né? Quando você estuda o grupo 2 lá na marcha qualitativa, né, você usa o ânion oxalato para precipitar o cálcio, tá bom? E então um produto orgânico que você vai gerar, que depois você calcina, aí você pode transformar esse oxalato em carbonato de cálcio a 500 graus. Se você aumentar para 1000 graus, aí você transforma ele em óxido de cálcio, né? Eu aqui, pessoal, vou fazer para 1000 graus. Por quê? Porque o tempo de calcinação para 500 graus é muito demorado. A apostila fala da ordem de você esperar, deixa eu ver aqui, 2 horas pelo menos, né? Enquanto se eu fizesse a 1000 graus essa calcinação, eu posso esperar 15 minutos, é bem mais rápido, ok? Então não há necessidade de você escolhe qual é o peso final a ser pesado. Vai ser na forma carbonato de cálcio ou óxido de cálcio. Lembrar que através da termogravimetria, que é uma técnica química e física que obtém as massas em função da temperatura, você pode, cada composto tem um termograma, né, que é um perfil de decomposição, né? Então você estuda previamente os patamares de cada composto que queira utilizar, isso é dado na literatura, para você definir qual é a melhor temperatura. Isso depende também do seu tempo. Se você tem tempo, faça 500 graus, não precisa levar 1000 graus. Mas se você tem pouco tempo como agora, eu vou fazer a 1000 porque eu reduzo esse tempo de análise. Eu já deixei o forno mufla, que está ali atrás, também chamado forno elétrico, né? Ele está desligado no momento que eu estou falando, para não ter muita interferência, mas depois ele já está bem aquecido, a uns 900 graus, e rapidamente, quando eu ligar, ele vai chegar a 1000 graus. Bom, pessoal, aqui ele fala então várias etapas, né, intermediárias. A gente vai pular tudo isso na necessidade, né? Por exemplo, a níquel, você pode usar dimetilgleucima, que nós fizemos isso no grupo 3, né, da marcha qualitativa, já fizeram isso. E tem vários outros, né, compostos que vocês podem estar utilizando para precipitar diversos tipos de cátions, né, diversos tipos de ânions, ok? Então, um livro de química analítica mais complexo, como Skug e Harris, né, e tratagem de química analítica, vão abordar a gravimetria como um método alternativo para determinação de analitos, seja orgânicos, cátions e ânions, em diversos tipos de amostras, tá bom? Mas repito, hoje os métodos instrumentais, né, de via úmida suplantam, né, em termos de velocidade, todos esses métodos mais antigos, inclusive os titrimétricos que vai estudar, né? Hoje em dia se faz com um titulador automático em vez de fazer na bureta, tá bom? Mas é importante vocês estão na formação, né, do curso acadêmico, vocês entendam esses métodos mais antigos, porque é a base, né, desses métodos atuais. Então o método que nós vamos fazer vai ser, eu comprei na farmácia então esse suplemento vitamínico aqui e de cálcio. Ele contém aqui, ele diz o rótulo aqui, que ele contém, para quem tem problema de osteoporose, né, de falta de cálcio no organismo, então compre esses suplementos. Eu poderia pegar carne de ovo, tá, pessoal? Mas como vocês na farmácia, é interessante realmente pegar uma amostra real, como essa aqui, tá? Que não foi barato não, você sabe que esses suplementos são meio carinhos, né? Quer dizer, praticamente vocês pegam carbonato de cálcio, que é barato, mármore, sei lá, tritura, coloca alguma coisinha a mais e vende a R$40 um frasco desse. Quer dizer, é assim que as pessoas ganham dinheiro. Mas voltando ao que eu estou falando aqui, é o seguinte: ele fala que tem para cada vamos lá, eu já tinha anotado aqui, para cada 2 comprimidos você tem 2,51 gramas. Em algum local ele fala isso aqui, mas a letrinha está pequena, eu tive que olhar na lupa
Quer ver? Aqui, ó. Acho que aqui. Então você tem, para cada 2 comprimidos desses, 2,51 gramas. Então um comprimido vai ter metade, 1,25 gramas. E ele fala, para cada 2 comprimidos, né, tem 1.600 miligramas, que é 1,6 gramas de carbonato de cálcio. Eu fiz a conta aqui, dá 64% em carbonato de cálcio. Então o restante, né, os 36%, são os outros aditivos que eles colocam, né, ou impureza do próprio, né, insumo dele para a produção de carbonato de cálcio. Sabe lá, é mármore, não sei. Ou casca de uva, né, porque tem outras proteínas e outras coisas mais. Ou às vezes estão usando muito pegar casca de ostra, né, de mexilhão, triturar e vender. Quer dizer, uma coisa com valor zero na natureza, de graça, eles retiram e vendem, né? Então por isso que essa diferença de 38% provavelmente é devido a esses outros aditivos e outras coisas. Tem uma quantidade pequena de vitamina D aqui, que é da ordem de 5 microgramas, então é desprezível. Tá? Cálcio está 600 miligramas para 2 comprimidos, o que daria 300 miligramas em cálcio. Então em termos de cálcio eu teria 24%, né, partindo, né, da relação, né, que eu acabei de falar. Você tem então 1.600 mg de carbonato de cálcio para 1,25 gramas. Você tem 600 mg, que é 0,6 gramas de cálcio em cálcio, né, para 1,25 gramas. Na verdade 2,51 gramas, né, que são 2 comprimidos. Essa relação então de 24% em cálcio, 64% em carbonato de cálcio. Pessoal, então eu vou pesar aqui um comprimido. Eu preciso então eu vou usar essa balança aqui de 3K decimal, ok? Vamos lá. Eu vou pegar então um comprimidinho aqui. Eu podia estar usando aqui, ó. Tem uma pinça ali atrás. Eu esqueci de pegar, que é melhor pegar com a pinça. Isto. Então vamos ter aqui a pinça. Opa, peguei aqui o comprimido, que ele é grandão. Tá tarada a balança? Tá. Vamos pesar então o comprimido. Olha lá, 1,244, que eu falei 1,25 gramas. Então eu vou anotar esse valor aqui para depois fazer uma relação com essa massa, né, do comprimido. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6 gramas. Vamos então triturar um almofariz, né, ou um grau, também chamado. Então vou quebrar ele aqui, ó. Vou tentar fazer uma parte sólida e retirar aqui metade. Por quê? Porque eu quero uma massa. Se eu usasse essa exatamente metade, 700 cada comprimido, então tem 1.250 miligramas. Metade seria 700 miligramas mais ou menos, não é isso? 600 e poucos miligramas. Essa massa ele vai gerar no final uma massa razoável, né? Mais ou menos 448 mg de carbonato de cálcio, né? E gravimetricamente você não deve ter uma massa tão alta, né? Porque você vai demorar o processo de digestão, né? Você vai gerar muita massa para calcinar, você vai demorar mais tempo para poder eliminar a água, né? Eliminar os compostos orgânicos. Então, em geral, a gente trabalha até com 500 mg de marchas analíticas, tá bom? Então, não vou trabalhar com o comprimido inteiro, vou trabalhar com a parcela dele da ordem de 700 mg, 600 mg. Né, para poder no final gerar uma quantidade de óxido de cálcio menor, né, ou de carbonato de cálcio. Fiz a maceração, como vocês estão vendo aqui, ó, tá macerado, beleza? Já triturei. Vamos então pesar agora aqui num becker. Vamos tarar. Tudo aqui é ao vivo, tá? Vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo, para dizer que não é mentira. Vamos colocar aqui então uma massa da ordem de 700 miligramas ou 600 miligramas. $563. Pronto. Eu vou pesar então 577
0,677, né? Então 600. Então aqui foi o comprimido. E eu pesei 0,677. Vou colocar a primeira massa, que começa a absorver a umidade e a tendência é aumentar as 677. Então isso aqui foi a amostra, 677 miligramas. Essa foi a amostra. Vamos fechar aqui então. Daqui não me interessa mais, vou deixar aqui do lado. Olha, eu vou também fazer algo que não está previsto aí na apostila, mas que todo processo analítico você deve ter, que é uma comparação com material de referência, com alguma coisa que possa ser uma referência. Então, como referência, eu vou usar carbonato de cálcio puro, né, de alta pureza, e eu vou pegar uma massa similar a essa. Se essa massa aqui tem 677, cadê a máquina calculadora? Eu estou com 677 miligramas, vezes, sabendo que o percentual é 64%, baseado nas informações do fabricante, então vezes 0,64, deu mais ou menos 433 miligramas. Então eu vou pesar uma massa de carbonato de cálcio da ordem de 400 miligramas, que vai ter praticamente a mesma massa de carbonato de cálcio da amostra, porque lembra que você tem 36% a mais, né, de outras coisas que não carbonato de cálcio. Então agora eu vou pegar, eu chamei aqui de padrão. Vamos pesar então aqui também. Opa, apertei coisa errada, peraí. Tá aqui, né? Ok, tarei. Pessoal, eu não preciso, aqui tem 4 algarismos significativos, né? Quando eu pesar 600 mg, eu estou com 3 algarismos significativos, né? Então é mais suficiente para fazer uma prática. Eu estou com uma balança de 3K decimal. Eu poderia fazer a analítica, que seria melhor, mas eu teria que toda hora dar a volta no laboratório. Eu não posso tirar a balança analítica do local, que vocês já conhecem, no laboratório de Química Analítica da UFRGS. Então, com 3K decimal dá para você fazer cálculos, e certamente o seu erro de processamento às vezes é muito maior do que o próprio massa, né? Aqui está com um desvio de 0,1%, né? O erro de 0,1%, quer dizer, é bem baixo. Então isso não é tão importante, não há necessidade de fazer a marcha gravimétrica com uma balança tão sensível quanto, né, a balança de 4K ou 5K decimal, tá bom? Essa avaliação metrológica, né, vocês adquirem com o tempo, né, com a prática de laboratório. Então eu estarei ali, vamos colocar agora o carbonato de cálcio padrão. Vou pesar da ordem de 400 miligramas, como eu falei, não é isso? Ele é bem levinho. (422 miligramas). Então tem 422 miligramas. 422 miligramas do padrão, né, CaCO3. Ok. Então o procedimento manda agora vocês fazer a digestão dessas amostras com a mínima quantidade de ácido clorídrico, conforme vocês estão vendo aqui. Aqui, vocês vão colocar então uma quantidade mínima de ácido clorídrico para dissolver. Como eu estou trabalhando da ordem de 700 miligramas, né, no início, 600 miligramas, por aí, considerando que você tem carbonato da ordem de 400 miligramas, eu poderia utilizar um ácido, tipo 2 mililitros são suficientes, né? O ácido clorídrico eu diluí 1 para 1, né, que ele é 12 molar, e eu tenho aqui 6 mol por litro, 6 molar, né? Então está diluído 2 vezes o ácido concentrado. Mas eu não vou trabalhar com ácido concentrado, porque senão empestia, fica cheio de vapor, né? É irritante que é de ácido clorídrico. Então eu já fiz a solução, que aqui não tem nenhum problema, e eu vou então medir, vamos tentar fazer a digestão apenas com 5 mililitros, menor volume possível, só para, talvez até 10,
só para garantir a dissolução total, porque lembra que carbonato de cálcio reage com meio ácido, formando o que? CO2 mais água. Como você quer testar se uma rocha, né, é carbonácea, né, tem carbonato de cálcio ou de magnésio, é só pingar ácido clorídrico. Se efervescer é porque então é um carbonato, né, natural. Mesma coisa, caso de ovo triturado, colocar ácido clorídrico vai efervescer. Ácido acético dá para fazer também. A vinagre reagiria lentamente, já que você tem 4%, né, de ácido acético em vinagre, vai bem mais fraco, mas reage também. O ácido clorídrico é bem instantâneo. Então eu vou aqui medir. Ó, vocês vão ver aqui que vai efervescer. Vou colocar aqui em cima, para vocês verem aqui com contraste. Eu vou então colocar aqui uma proveta pequena. Eu posso medir aqui mesmo? Vou medir por aqui mesmo. Eu vou só tirar o excesso aqui. Ficar certinho para a gente medir mais ou menos por aqui. Aqui, ó, marquei em 50. Vamos colocar então na amostra uns 5 ml. Mas já está efervescendo, você consegue ver, ó, está efervescendo, que mostra que tem carbonato de cálcio aqui, ó. Pronto, coloquei 5 ml. Daqui com certeza vai ser o suficiente para reagir completamente à amostra. Pessoal, aqui não precisava fazer isso na capela, por quê? Porque aqui está saindo CO2, né? Não é tóxico, beleza? Então vamos deixar aqui aquecendo. E para outra amostra também vou colocar só 100 ml. Ó, esse aqui como é puro, a efervescência é muito mais enérgica, né? Certamente estão ouvindo barulho aí da efervescência. Pronto, 100 ml também. Pronto. Aí dissolveu completamente, ficou totalmente incolor, porque aqui ela é pura, né? O padrão está puro, está aqui. E esse daqui está aquecendo aqui. Vamos esperar alguns minutinhos para fazer garantir que está toda efervescente. Feito isso, o que o procedimento fala? Depois que você dissolver com ácido, você vai colocar um pouquinho de água e ferver brandamente durante 5 minutos para expelir todo o CO2. Então você coloca depois um pouquinho mais de água e continua aquecendo para ferver mais um pouquinho, né? Tipo uns 5 minutos mais, para realmente separar a parte sólida, que vamos dizer assim, a parte que não é digerida em meio ácido, são outros materiais, sei lá, amido, aglutinantes, sei lá o que eles colocam nesse material. O fosfato, que talvez fosse um material vindo de uma rocha, um sulfato também. Não sei exatamente quais são esses, como chama, recipientes que chama, né, ou materiais a mais no remédio que eles colocam aqui, porque isso é segredo de fabricação da própria empresa, né? Mas aqui já está aquecendo aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Ok. Eu vou aproveitar aqui, eu vou ferver essa água mais um pouco para um outro becker, porque a gente vai precisar fazer 2, eu esqueci que são 2. Me pega esse becker ali grande também, desse tamanho, esse becker aqui, ó, de 600 ml, esse aí. Eu esqueci que são 2 amostras agora, não é mais uma, né? Então eu vou transferir parte dessa amostra aqui para aquecer também. Eu vou ter que preencher aqui e deixar aquecendo. Pronto. Eu vou agora colocar água, né, para poder a precipitação é interessante, ela está em meio relativamente diluído. Por quê? Porque, como eu falei na aula anterior, quando você faz a precipitação em uma solução diluída, não há muita nucleação, ou seja, geração de núcleos de precipitado. Se você gera muito núcleos, os precipitados não chegam a crescer. A matéria que você joga ali, a quantidade de matéria, não se distribui para aqueles núcleos já formados. Ele, na verdade, ele se distribui para milhões, quintilhões de núcleos pequenos. E aí gera um material muito fino, coloidal, que gera dificuldades depois na filtração, né? E não só isso, né? Além de você ter um material fino que obstrui os seus poros do filtro e começa a
dificultar essa filtração, fica mais lenta, você tem um problema também que um material muito fino, com muita área superficial, a energia livre de Gibbs de superfície aumenta bastante e com isso você começa a ter um problema de sorção, né? A dissorção, também nós chamamos de coprecipitação, a gente vai estudar isso na parte teórica, de outros concomitantes, de outros interferentes. Então você tem um precipitado mais impuro, né? Mais sujo. Então é importante que você faça sempre uma precipitação em meio diluído, né? Que lógico, suficiente para atingir o KPS do seu precipitado. De tal maneira a dar tempo, né, para esta reação acontecer. Feito isso aqui, eu já ajeitei, eu vou então diluir aqui, ó. Aqui foi o padrão que rapidamente dissolveu e esse aqui ainda está processando aqui a reação. Está aqui, ó, ele escureceu aqui, provavelmente foi a decomposição de algum material orgânico e está dando essa cor. Estou enchendo aqui piceta com água destilada. Nesse laboratório tem um sistema, em todas as pias tem um sistema de água destilada. Então aqui já é suficiente, eu já processei aqui a reação, agora eu vou dar uma diluída. Então esse material que está aqui sólido, escuro, não tem nada a ver com carbonato de cálcio, porque o carbonato de cálcio é altamente solúvel e meio ácido. Então vamos lá, o que vamos fazer agora? Eu vou diluir para 200 ml, adicionar 4 gotas de vermelho metila. Então eu já previamente aqueci a água, tá bom? Tá quentinha. E vamos colocar o indicador vermelho metila. O vermelho metila, ele varia o pH dele lá para 4,5 por aí. Ou seja, em meio ácido ele tem a cor vermelha. Em meio básico ele terá a cor alaranjada. Então vamos lá, colocar umas 5 gotas. Pronto, aqui você vai a cor aqui. Tá, aí o que ele manda fazer? Vamos agora transferir então essas soluções, só vou numerar quem é quem para depois não confundir. Essa aqui eu vou chamar de padrão. E aqui do lado chamar de amostra. Ok, então padrão eu vou transferir para cá, para a solução aqui. Como eu falei, né, agora tem bem ácido o meio, né, porque eu tinha ácido clorídrico aqui, transferi para cá. Agora o meio ficou bastante ácido, então essa cor aí vermelhada, né, rosada. E meio básico vai ficar um laranja. Então estou fazendo uma ambientação aqui, vou fazer uma lavagem, né, para transferir todo o material que estava no beck para cá. Ok? Fiz uma transferência quantitativa. Mesma coisa para essa outra solução aqui. Ok? Transferi aqui então ambas soluções. Feito isso, o procedimento pede o quê? Aquecer a solução até a fervura e adicionar lentamente oxalato de amônio, 4%. Adicionar gota a gota uma solução de amônia. Com agitação constante de um bastão de vidro até que a solução mude de vermelho para amarela. Aquecer a solução até a fervura e adicionar lentamente o oxalato de amônio. Adicionar gota a gota, só que não fala quanto, né? A gente tem que ver quanto vai ser calculado. Aqui o texto não fala. Adicionar gota a gota uma solução de amônia com solução, agitação constante com bastante de vidro até que a coloração mude de vermelho para amarelo, mostrando que a solução está neutra ou ligeiramente alcalina. Lembrar que o pH de viragem do vermelho metila é da ordem de 4,5, né, 5. Então acima de 5 vai ficar amarelo alaranjado. Nesse caso a solução da amostra deve estar a 80 graus. Deixar a solução em repouso por 1 hora. A gente não vai fazer isso, esperar 1 hora, mas o ideal seria deixar amadurecer os cristais, né? 1 hora. Na verdade existe uma coisa em precipitação que é chamado envelhecimento dos cristais. Quando você faz uma precipitação e deixa de uma noite para outra, né, aquela solução paradinha,
ela aperfeiçoa os cristais, né? O que nós chamamos de envelhecimento de cristais. Haverão várias transformações físicas, químicas, no sentido de crescer os cristais que estão pequenininhos. Eu até faço uma brincadeira quando dava aula, né, presencial. Imagine você joga uma porção de dinheiro numa janela, né, numa rua, né, inicialmente, e a rua é fechada. Fecha-se a rua, o sistema é fechado. Então, inicialmente, todo mundo vai querer pegar dinheiro. Crianças, né, bebês, velhinhos, todo mundo consegue pegar um pouquinho. Mas como o sistema é fechado, aqueles mais fortes chegam para o outro. Ou dá ou morre, não vai me passar o seu dinheiro não. Ou seja, somente os fortes conseguem depois roubar dos pequenininhos, destrói os pequenos, eles vão ficar sem nada, zero de concentração, e somem do sistema, né, em termos de dinheiro. E eles vão ficar ricos, né, mais ou menos o que acontece com as sociedades. Os mais ricos se tornam mais ricos e os mais pobres cada vez mais pobres. Isso é um princípio, pessoal, que acontece a nível microscópio. Quer dizer, não precisa pensar só isso, tudo que acontece na química a nível microscópio, você tem um paralelo com a vida macro, porque os fenômenos são iguais, né? Com pequenas diferenças, no caso da mecânica quântica, que acontece realmente a nível de núcleo atômico, né, coisas nível de átomo, que aí é mais difícil observar isso no mundo macroscópico, mas vários fenômenos na escala nanomérica, micrométrica acontecem e são similares aos que acontecem também na sociedade, na vida em geral. Pessoal, então, quando você deixa de um dia para outro, né, amadurecendo, chamando de envelhecimento, você tem, por exemplo, o crescimento de cristais, né, a cimentação de cristais, ou seja, um junta com o outro gerando mais. Você tem a maturação de Oswald, que é exatamente isso que eu falei, ou seja, os pequenos eles dão a massa, porque tem energia livre de superfície maior, eles se dissolvem mais e com isso transferem a massa para os maiores, e eles se somem para gerar cristais maiores. Tá? Então tudo isso acontece e é interessante, né? Porque no final você quer um material, um prestado com cristais grandes, graúdos, né? E que já expulsou todos os concomitantes que porventura tem coprecipitado junto, né? Então essa é a filosofia da marcha gravimétrica. Nós não teremos esse tempo aqui. Vamos fazer agora então a precipitação com oxalato de amônio. E eu vou fazer o ajuste pH com amônia. Aí vem a seguinte pergunta: quanto de oxalato de amônio? A solução de oxalato de amônio é 4%, tá vendo aqui? Olha, vamos raciocinar. Eu teria que fazer a estequiometria da precipitação. Deixa eu ver se tem aqui. Tem um cálcio para um oxalato, porque a relação para 1 gera oxalato de amônio, beleza? A relação é 1 mol de cálcio para 1 mol de oxalato. A gente pode fazer então um cálculo aproximado. É importante, vocês hoje são alunos, mas no dia que vocês forem professores, vocês vão planejar e vão testar e vão questionar se aquela prática, aquele método está correto. Porque tem às vezes métodos que tem errinhos, né? Não métodos consolidados, talvez o STM, né? O método de Standard Method, mas alguns métodos, inclusive publicados em dissertações e outras coisas, às vezes passam erros despercebidos, inclusive pelo próprio aluno, até o próprio professor, e um outro consegue perceber. Então é importante vocês terem senso crítico, né? Sempre avaliar os dados. Então eu vou fazer isso agora, tá bom? Eu não vou fazer no estômago não, eu podia, será que deve medir? Pode ser que deve medir. Vamos fazer um cálculo então aqui, pegar a calculadora. Eu falei que o mol de cálcio, ele reage com o mol de oxalato, certo? Eu falei que a sua amostra tem 24% em cálcio, mais ou menos, baseado na informação do fabricante. Se eu pesei 24% do comprimido, se eu pesei, o comprimido foi 677, vamos considerar que 700 miligramas vezes 0,24, eu tenho 168 miligramas em cálcio. A massa molar do cálcio é quanto? É 40, então dividido por 40, eu vou ter 4,2 milimol. Eu precisaria de 4,2 milimol de cálcio, que também a relação é 1 para 1, é 1 mol de cálcio para 1 mol de oxalato, então eu preciso de 4,2 milimol de oxalato, beleza? 4,2 milimol, a massa molar do oxalato, me presta esse frasco, por favor, ali, esse frasco aí. A massa molar do oxalato que eu usei, eu parti daqui, ó, oxalato de amônio, tá aqui, ó, ele é monohidratado, a massa molar dele é 142, 1 aqui vezes 142, eu precisaria de mais ou menos 600 miligramas de oxalato, ok? 600 miligramas de oxalato.
ou 0,6 mais ou menos gramas de oxalato. Só que minha solução é 4%, ok? Então vamos fazer, então eu tenho que dividir por 0,04, não é isso? Então dividido por 0,04. Eu precisaria de pelo menos 14 mililitros, ok? Porque 14 mililitros, exatamente, porque eu tenho 4 gramas, 4%, vocês estão vendo aqui, ó, 4 gramas em 100, concorda? 4 gramas em 100. Se eu pegar 10 mililitros, é um décimo de 100, eu estaria pegando 0,4 gramas. E eu falei aqui que eu preciso de quanto? 600 e pouco, né, que eu falei. Então eu vou pegar uns 15, então não vou colocar 20 para ter um excesso, então eu vou colocar 20 mililitros, tudo bem? Então essa é a previsão que eu fiz baseado nas reações químicas, né? Porque às vezes tem tudo mastigado, vocês não pensam, né? Porque assim, vocês têm sempre... Eu vou desligar esse celular aqui. Desculpa, pessoal. Esqueci de desligar. Meu Deus, não quer sair. Quero colocar aqui, só um segundo, desculpe. Não perturbar, esqueci de colocar não perturbar. Ok, vamos então fazer então o processo, né, continuar. Aqui para esse aqui, então vou colocar 20 ml de carbonato, de oxalato de amônio, que é o agente precipitante. Me empresta outra proveta, essa daí, essa de plástico grande. Vamos então medir aqui 20 ml. Ok. Pessoal, você acha que vai precipitar quando colocar oxalato de amônio em meio ácido com cálcio? Provavelmente não. Porque o meio está muito ácido. Pior que sim, precipitou. Não era para precipitar. Ok? Ele não deveria precipitar, porque talvez tenha colocado demais então. Tem que repensar aqui o cálculo, mas eu tinha que ter colocado assim na gota a gota. Não era para ter precipitado, porque a ideia é que você precipitar ajustando o pH. Se você então colocar ácido clorídrico aqui, ó, certamente eu vou dissolver isso, ó. A ideia era, eu vou agitar aqui. Eu tornei o meio novamente básico, aqui, ó, básico não ácido, a ponto de dissolver completamente o oxalato de cálcio. Pronto, vocês viram aí. Eu vou refazer essas contas, ver se está certinho mesmo o meu cálculo, porque pode ser que eu tenha feito equivocadamente aqui alguma coisa, o cálculo errado. Vamos lá. Eu falei que eu pesei 677 miligramas vezes o teor de cálcio é 24%, 0,24, deu isso, 162, dividido por 40, deu 4 milimol, 4 milimol, então precisa de 4 milimol de oxalato de amônio, vezes o oxalato de amônio é 142, vezes 142, então vezes 142, igual, deu 576 de oxalato de amônio, eu precisaria, miligramas, 576, e eu tenho aqui 4%, então dividido por 0,04, 14 mililitros, é isso mesmo, para ficar estequiométrico, 14 mililitros, talvez esse excesso de mais, de 5 mililitros a mais, foi demais o excesso e ele acabou precipitou. No esse eu vou colocar menos. Pessoal, só que temos um problema nesse daqui. Eu dissolvi a amostra, coloquei aqui dentro, mas vocês observam que tem um resíduo. Esse resíduo é aqueles 36% que não é carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele se dissolveu e está na forma agora de cloreto de cálcio 2+, em solução. Eu vou ter que filtrar isso aqui, tá bom? Então eu vou primeiro fazer uma filtração para eliminar este material indesejado, né? Que é aqueles
aquele material. Eu vou dobrar então o filtro, vocês dobram assim, ó, né? 4 partes. Quando você juntar aqui, você dá um espaçozinho aqui, ó, entre o filtro e o outro, para poder ter o ângulo certinho que encaixe aqui com o filtro. Aí vocês vão na água, molham o filtro. Vocês podem usar esse filtro aqui ou um outro menorzinho, mas que tá bom. Talvez melhor aquele outro. Cadê o outro? Não sei onde coloquei. Tá. Tinha um outro filtro desse, não tinha? Que na hora... Ah, tá aqui. Achei. Tá aqui. Ó, esse filtro menorzinho que ele dá certinho aqui, né? E o ideal é que o filtro esteja rente ao próprio funil. Eu vou então molhar ele aqui em água destilada para ajustar o papel de fio de forma correta aqui e fazer uma filtração mais rápida. Eu estou usando aqui, pessoal, um filtro de granulometria média, né? Então é chamado filtração média, é o faixa branca, ok? Ele não é tão lento. Lento você vai usar, por exemplo, filtro com baixa porosidade para cristais muito finos, coloidais. Existe também um de rápido, quando você tem um cristal muito graúdo, você não precisa, então ele não passa pelo filtro. E esse médio, então, eu acho razoável, quando você não sabe, é melhor usar o médio, né, na dúvida. Então vamos fazer a filtração desse material aqui. Eu vou ter que voltar esse material para fazer a precipitação. Então eu vou lavar isso aqui também com a água destilada para garantir total limpeza do material. Só não sei se esse volume aqui vai dar, deixa eu ver. Eu tenho 200, aqui tem 250, vai dar sim. Então eu vou fazer a filtração. Do material que me interessa, que é o cálcio previamente solubilizado. Como a solução está quente, né, ela é filtrada até mais rápido, né? A viscosidade da água diminui e com isso ela tem uma vazão mais alta. Pessoal, eu podia ter feito essa filtração no início. Qual o início? Seria aquela solução que eu digeri ali com o bequinho, né? Podia colocar um pouquinho de água e filtrar. Mas aqui não tem muita diferença não, porque aqui é bom que já faz a próprio envelhecimento, né, desse cristal aqui na solução quente. Então ela depura melhor, ela limpa esse cristal com a própria água quente. Eu vou fazer depois uma lavagem, uma ambientação aqui para realmente, por enquanto só estou tirando sobrenadante. Mas garantindo que não passa nenhum colóide, né? Nada, colóide pode passar, mas não material particulado, chamado material particulado suspenso, que são partículas acima de 0,45 micrômetros. Do ponto de vista prático, né, você considera colóides da ordem de 1 nanômetro até 450 nanômetros, que é 0,45 micrômetros, tá bom? Contudo, essa faixa coloidal pode chegar até 2.000 nanômetros, que é 2 micrômetros, do ponto de vista, por exemplo, pedológico, né, parte de sedimentologia. Pronto, aqui então é o restinho, ó, esse restinho aqui é a parte insolúvel, né, desse material, tá vendo aqui? Vocês conseguem ver aqui, né? Esse é o que insolubilizou. Então agora vamos ambientar isso, lavar para poder transferir ali, né? Para não ter nenhuma perda de solução. Tá? Então essa parte aqui suspensa e coloidal, ela vai ficar retida aqui
Ok. Aproveitar então enquanto está filtrando, eu vou lavar esse beck, que eu vou precisar dele para fazer agora a precipitação com oxalato de amônio. Ok, então enquanto está filtrando aí, eu vou aumentar aqui a altura para ver se... É bom encostar aqui porque a capilaridade é feito de capilar, né? Ele também suga mais rápido a água, né? Ele puxa por efeito de capilaridade, tá bom? Já que o vidro é polar, a água é polar, então você tem uma adesão muito forte entre água e vidro. Com isso aumenta um pouquinho. Tudo que você fizer para aumentar a velocidade de filtração é bom, né? Porque você vê que o processo é demorado. Ok, agora vamos depois transferir para cá. Enquanto isso procede, vamos então fazer a precipitação dessa solução de carbonato padrão. Ele fala para a solução, vou desligar aqui, que já está bem quente. Ele faz para essa precipitação 80 graus. Aqui pode ser que esteja mais que 80 graus. Eu teria que pegar um termômetro. Como imaginei, tem até mais. Quase 90 graus. O método sugere 80 graus, mas que ele está tranquilo. A partir do momento que eu colocar a outra solução, ela vai resfriar. Então observe, aqui eu tenho oxalato, só que na forma de ácido oxálico, pois o meio está ácido. Então não tem concentração livre de oxalato para precipitar o cálcio contido nessa solução, porque o meio está ácido, tá bom? Então eu tenho que desprotonar o ácido oxálico, liberar o oxalato, aí sim atinge o KPS, né, do produto oxalato de cálcio. Como eu vou fazer isso? Adicionando amônia. Então eu tenho um tubinho aqui de amônia, hidrógeno de amônia 1 para 1, dissolver. Acho que a amônia é 17 molar, mol por litro, ele concentrado, né, no frasco. Então aqui eu tenho metade disso, né, metade 17, né, dá 8,5 mais ou menos. Ou seja, hidrógeno de amônio 1 para 1. Lembrar que hidrógeno de amônio é tecnicamente escrito como NH4OH, mas lembrar que essa espécie não existe, tá? O que é correto é NH3 aquoso. Só que não é costume, diria que é um costume histórico e incorreto de registrar, né, a amônia. Na verdade é amônia aquosa, NH3 aquosa, que é a molécula que tem. Aqui eu já terminei aqui de fazer a filtração. Posso fazer uma última lavadinha aqui para garantir a retirada de qualquer solução de cálcio, qualquer traço de cálcio que ainda esteja aderido ao papel de filtro. Eu estou fazendo a última lavada. Então agora eu vou fazer a precipitação, que nós chamamos de precipitação homogênea. Por quê? Porque à medida que eu vou aumentando o pH, vai formando oxalato, o oxalato vai lentamente precipitando o cálcio. Ok, pessoal? E isso vai gerar um precipitado mais graúdo. E o fato de a água estar quente dificulta a coprecipitação, a absorção de impurezas, tá bom? Então vamos colocar hidrógeno de amônio aqui. Olha lá, aonde que cai, ó, vocês conseguem observar, e precipita, ó, onde que cai, porque existe uma supersaturação local, né? Na medida que cai, ó, precipita. Então vou colocando amônio até ficar amarela a solução, como foi falado lá. Porque nesse momento, olha lá, está começando a turvar. Quando a solução ficar amarela, é porque o pH já está acima de 5, né? Levemente ácido ou neutro. Ó, ainda não virou, está ácido ainda, mas já está começando a precipitar, tá vendo? Está ficando coloidal. Se eu passar aqui, por exemplo, um laser, você tem um famoso efeito Tyndall. Eu tenho um laser, não sei onde está, deixa eu ver. Ali, ó, ali naquela pecinha ali, que alcança para mim. Aí, um laser. Ó, vocês estudam na física o efeito Tyndall. Aqui, ó, você consegue ver o raio laser passando aí, ó. Opa, quase que me queima na chapa aqui, tá vendo aqui o feixe do laser? Isso acontece porque tem partículas bem pequenininhas aqui dentro, tá vendo ali, ó? Ó, o laser passando. Lógico que esse laser é fraco, né? Só, ele entra só uma parte aí, ó, mas aqui dá pra ver. Iluminando lá o bastão, ó. Ou seja, vocês estão aprendendo física aqui também, né? Vamos continuar. Eu preciso que a solução fique amarelinha, não é isso? Laranja, até ficar levemente praticamente neutra
ou levemente básica. Vai, tá pisando mais. Enquanto estiver caindo aqui é porque agora eu acho que vai virar, né? Vou dar uma esfriada nisso aqui, colocar um pouco mais de água. Opa! Tá querendo virar. Virar, tá vendo aí que tá virando? Ó? Cana amarelinha, ó, ó, ó. Pronto! Pronto, aqui pra mim tá bom. Aí, perfeito. Beleza, ele tá com pH então. Então ele fala, adicionar gota a gota, uma solução de amônia, com agitação constante, um bastão de vidro, até que a coloração mude de vermelho para amarelo, mostrando que a solução está neutra ou levemente alcalina. Nessa etapa a solução deve estar a 80 graus. Ok? Então você pode confirmar aqui, ó. Exatamente, 80 graus mais ou menos, ó. Que eu desliguei a chapa de aquecimento previamente, ó. Tá 81. Vai dar uns 82 graus, tá ótimo. A mesma coisa a gente teria que fazer com a outra solução, ok? Então essa aqui já está pronta. Aí ele pede para fazer o seguinte: deixar a solução em repouso por 1 hora para formação, decantação precipitada. Nós não teremos 1 hora para esperar, a gente pode até esperar um pouco, depois a gente vai fazer a filtração e a carbonização do papel. Mas antes de terminar essa etapa aqui, vamos então fazer a precipitação dessa daqui também. Então já está aquecido, esfriou um pouco, mas não tem problema. Daqui é padrão primário, né? Não, daqui é amostra, daqui foi amostra. Aqui lá foi o padrão. Então, vamos voltar então. O que nós temos que fazer? O meio está ácido. 4 gotas de vermelho já foi colocado. O indicador que foi colocado. Aquecer a solução até a fervura e adicionar lentamente oxalato de amônio, 4%. Então antes eu tinha colocado 20. Eu posso colocar aqui agora, vamos colocar menos. Oxalato de amônio, vou colocar uns 15. Ah, professor, tem diferença? Teria, né? Se for para fazer correto, teria que fazer a mesma coisa que você faz para uma amostra, você tem que fazer para outra. Mesmo sendo um padrão primário, que é o caso do carbonato de cálcio, teria que colocar 20. Porque sabe lá se tem influência no processo de calcinação, né? Algum processo de contaminação. Mas, de curiosidade, eu vou colocar 15. E qualquer coisa coloco mais 5. Só para mostrar que agora talvez não precipite. Eu quero que não precipite de uma vez só. Aquele bastão está lá, vamos usar esse bastão aqui. Meio tá ácido. Aquela hora eu coloquei muito rápido, entendeu? Vamos colocar mais lento. Já coloquei tudo. Você viu que não prestou, o ideal é 15 ml. Ele começou a formar a colóide, daqui eu estou vendo, ó, novamente efetindo. Olha lá, dá para ver muito devagarzinho, pouco colóide, mas tem colóide aqui, porque a luz também está ligada, né, do laboratório. Mas, então eu vou colocar mais 5, já que passou mesmo, vou colocar mais 5, já sei que 15 seria o ideal. Vou até escrever aqui na apostila, 15 ml. Para não esquecer. A esquecer a solução deve adicionar lentamente o oxalato de amônio, 15 ml. Lentamente 15 ml de oxalato de amônio, beleza? Então vou colocar mais 5. Cadê o oxalato? Está aqui. Coloquei mais 5. Agora sim vai turvar mais, né? Que é excesso agora. Ok. Ok, feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos adicionar. Eu poderia colocar ácido clorídrico, né, para poder dissolver e recomeçar outra vez, mas não há necessidade não, porque eu já tenho colóide aqui. À medida que eu vou ajustando agora com mais hidrogênio de amônio, ele vai só aumentar o crescimento cristal a partir do que já existe. Então vamos colocar aqui
hidróxido de amônio ou amônia aquosa até ficar amarelo. Tá quase. Opa, pronto, praticamente está quase. Até a pegada está 5 mais ou menos. Aí está virando, já deve estar para 6. Pronto, ok? Então temos aqui então as soluções precipitadas. Aí então a apostila, né, o método analítico manda ficar de repouso. Esse momento de repouso é aquele momento que eu falei para fazer o envelhecimento do precipitado, né? Ele vai começar a coalescer pequenos grânulos em grânulos maiores, ou seja, os cristais crescem. Além disso, se tiver alguma impureza ou imperfeição no cristal, ele dissolve, né, a parte imperfeita devido à maior energia livre de Gibbs, né, principalmente nas pontas, chamado poder das pontas, né, por isso que um para-raio, né, ele tem um campo elétrico mais concentrado nele, né, uma quantidade de cargas maior do que uma superfície maior, tá certo? Por isso que a criança pequena, né, ela é muito mais elétrica. Qualquer animal pequenininho, ele bate o coração mais rápido, ele tem a temperatura corporal mais rápido, porque esse é um princípio básico da termodinâmica, né? Quando cristais que tem muita área, né, ele tem uma energia de Gibbs maior, tá bom? E com isso você perde mais energia para o ambiente. Ok, pessoal, então vamos deixar aqui em repouso. Agora eu vou então ter que esperar um pouquinho, talvez uns 15 minutos, não uma hora, como diz a apostila, e a gente vai dar o prosseguimento com a etapa de filtração. Beleza? Nós temos aqui então as duas soluções que nós preparamos, a solução padrão de carbonato de cálcio puro e a solução de amostra, que é um comprimido de suplementar de cálcio, e vamos fazer a filtração dele, porque o que interessa para a gente aqui é o resíduo, ok? Então aqui eu tenho dois sistemas aqui de filtração. Vou então colocar papel de filtro nos dois e fazer a filtração. Novamente, ó, dobrando aqui no meio. Você junta aqui, né? E quando você juntar aqui, ó, você deixa um espaço aqui, ó, entre um e outro, mais ou menos essa distância aqui, ó, de forma a coincidir com o ângulo do próprio filtro e deixar uma área maior para filtração. O papel não deve encostar no filtro, porque se ele encosta no filtro, por efeito de capilaridade, se dificulta a descida da água. Então ele fica suspenso, ele só encosta aqui na borda do filtro, tá bom? Então aqui eu vou molhar aqui para poder ajustar o papel, ó. Você molha o papel e agora você consegue encostar completamente o papel de filtro, ó, na borda, de forma a não entrar líquido por aqui, mas sim ele tem que atravessar o papel de filtro. Você enchendo aqui, ele atravessa o papel de filtro. E ao mesmo tempo você observa que ele não encosta na parede, ele tá entre, ó. Eu posso até balançar para lá e para cá o papel. Vamos fazer a mesma coisa para o outro funil. Lembrar que nós estamos usando papel de filtro de faixa branca, que tem uma filtração média, então 140 segundos. Ele até fala aqui, ó, filtração por estado, sulfetos, carbonatos, terras alcalinas, sulfeto de chumbo, fosfato, magnésio e amônio, oxalato de cálcio, precipitação a quente, fosfomolibdato de amônio. Então tem vários sais, né, que são mais adequados para esse filtro, que tem um tamanho, né, compatível de retenção para esse tipo de filtro. Vamos então agora molhar também esse papel aqui e fazer a filtração. Pessoal, agora a gente vai ter que ter um pouco de paciência para filtrar isso. Eu só vou escrever aqui quem é quem para não ter confusão. Esse aqui vai ser o padrão e por consequência o outro vai ser a amostra. Vamos fazer então, encher os dois ao mesmo tempo, começar com o padrão. Nesse outro eu vou fazer essa amostra.
Foi bem rápido aí, né? Padrão e amostra. Eu vou então encostar aqui no vidro, porque ele evita de até projeção de líquido, né? Agora a velocidade está diminuindo porque os poros estão sendo tampados e ele fica mais lento, né? A parte coloidal agora está começando a preencher os poros do filtro e começa a ficar lento a filtração. Vocês viram, né, pessoal? Gravimetria é uma técnica analítica, o método analítico, bastante lento. Tem que ter muita paciência, né? Tem tempo para poder processar todo o método, já que são várias etapas unitárias que são demoradas. Agora eu vou agitar aqui, ó, para poder transferir todo o material particulado para o filtro. Na apostila ele comenta, né, depois de filtrar através de papel de filtro médio, lavar o prestado com solução fria de oxalato de amônio 0,2%. Por que geralmente a gente faz uma lavagem depois com um sal, tipo o próprio sal que você fez a precipitação? A única função dessa lavagem salina, né, com um pouco de sal, no caso que 0,2%, lembrar que eu usei 4% como agente precipitante. Eu vou usar 0,2% levemente, então com unidade pequena de sal. Ele funciona apenas como um trocador de íons, porque se tiver algum outro metal que seja coprecipitado, adsorvido na superfície do cristal, que possa gerar uma certa influência, né, na etapa lá gravimétrica, depois de se calcinar, o cloreto de amônio há uma troca, ou seja, substitui um ânion, o oxalato, e o amônio substitui um cátion, exemplo, sódio, né? Então, poder ter algum tipo de precipitado, se o sódio for retido, ele pode ser calcinado na forma de um cloreto de sódio, depois está aqui 1000 graus mortos de sódio, algo desse tipo, que possa então gerar um erro, né, a mais, né, um erro positivo na sua análise. Então, para evitar isso, você coloca no caso, um sal geralmente cloreto de amônio, que ele é bastante volátil. Na hora de você calcinar, o íon amônio volatiliza facilmente, e com isso você, por quase um tipo uma troca iônica, né, superficial, você liberta qualquer cátion ou ânion que possa gerar uma interferência a posteriori. Tá? Então essa etapa aqui está praticamente pronta, que eu vou continuar filtrando aqui. Aqui está quase acabando, a amostra mais lenta, né? Porque tem mais outros constituintes. Aqui só tem praticamente oxalato de cálcio. Então aqui pode ter algum tipo de interferência, né? Foi mais difícil a dissolução, vocês viram, embora eu tenha filtrado previamente, mas talvez o tamanho particular desse ficou menor do que esse. Não sei exatamente o que aconteceu, mas você observa que está mais lento.
Vamos agora fazer então a lavagem aqui do ambiente aqui, né? Fazer um ambiente aqui no becker. Ficou um pouquinho, já pegou um pouquinho de parte particulada. Vamos continuar filtrando. Ok, aqui já ambientei completamente. Não vou precisar mais desse becker. O que eu preciso é do filtro. E agora a gente vai calcinar esse filtro. Aqui falta ainda transferir esse restinho aqui. Está mais lento. Quase acabando, tá, pessoal? Tem um pouco mais de paciência. Beleza? Eu espero que você esteja estudando. A gente vai falar um pouquinho sobre a gravimetria na aula de quinta-feira, teórica, né? A gente vai abordar então em uma hora aula, falar um pouquinho de a gravimetria, os principais aspectos práticos dela, as interferências, formação de precipitado, né, técnicas gravimétricas, tá bom? Além disso, a gente vai também relembrar lá, continuar aquela parte de equilíbrio químico, né, de ácido-base. Espero que vocês estejam estudando, né? Já tenho feito alguns exercícios da apostila e eu estou também para lançar para vocês a primeira avaliação assíncrona, talvez eu fazer amanhã, tá bom? Terça-feira. Então só está faltando filtrar essa daqui. Pronto, foi toda. Só falta transferir o resíduo que ficou aqui para cá. Mais uma lavadinha. Tem resíduo retido aqui. Às vezes fica algum material preso, né, na parede do vidro. Existe um bastão, você pode usar um bastão de vidro, mas melhor do que o vidro seria um bastão de plástico, né, que antigamente chamava-se policial, né? O nome está estranho, mas um bastão para poder retirar essa parte retida. Eu posso também fazer com vidro aqui, mas é muito pouco que tem aqui. São talvez até não dá nem para pesar a quantidade minha. Eu consigo ver, mas é realmente uma quantidade menor que miligramas que está aqui, entendeu? Não deve dar nem 1 miligrama. Mas o ideal é fazer essa lavagem da parede, do frasco, né? E aí você ambienta outra vez, rinça aqui, ó. Em inglês, né, você tem o verbo rinse, que seria rinçar. Antigamente chamava creme rinse, que é para lavar, creme rinse. Não sei se existe ainda esse creme, né? Mas na minha época, 30 anos atrás, chamava creme rinse, que vem do inglês, né? Rinse. Vamos lá. Esse aqui então é a amostra, né? Isso foi a última parte que está faltando. Pessoal, então eu fiz aqui a transferência total de precipitado para o filtro. Ele está ainda terminando aqui a filtração. Esse aqui já terminou. Não me interessa aqui o filtrado. Ok? Esse aqui não me interessa. Vamos deixar aqui do lado. O que me interessa é o que foi retido aqui no filtro. Então eu vou colocar aqui num papel, vai ser um papel branco para evitar contaminação, para tirar um pouquinho mais de excesso. O que a gente teria que fazer agora, pessoal? A gente teria que deixar esse filtro aqui em estufa, né, até secagem, a 100 graus. Mas eu não vou fazer isso por falta de tempo. Eu vou deixar aqui tirando o máximo de umidade. Lembrar que o resíduo está dentro do filtro, não externo. Enquanto eu faço isso daqui foi padrão, certo? Padrão está aqui. Vou jogar fora o filtrado, solução filtrada, não me interessa. E essa daqui está ainda filtrando, eu vou transferir para cá, porque está muito cheio, para não transbordar, eu vou transferir para esse daqui. Pronto. Enquanto essa solução amorça, na verdade é o contrário,
E agora eu me confundi. Essa daqui eu coloquei padrão aqui. Ah não, porque eu lavei todo o fio. Não, desculpa. Não, padrão foi esse primeiro fio. Não é isso? O primeiro fio foi o padrão, claro, porque eu tirei o back daqui e coloquei lá, só para efeito de transferência de back. Quase que eu me confundo. Pessoal, então vamos lá. Esta solução que está sendo filtrada aí é da amostra. O padrão é esse daqui. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um cadinho de porcelana, já guardado aqui no dessecador previamente. Tem silica gel, esse azulzinho aqui é silica gel, que é um material dessecante. Então você guarda todo o material que você coloca, por exemplo, num forno, mufla, forno elétrico ou na estufa, você tem que conservar ele no dessecador, que é um ambiente totalmente fechado. Então você fecha aqui, você tem uma entrada de alívio de ar aqui, ó, tá vendo? E primeiro você alivia a pressão aqui dentro, negativa, né, que tem um vácuo aqui dentro, e aí você abre, segurando firmemente o secador. Eu posso tirar essa chapa daqui, para não atrapalhar a gente, já que a gente não vai usar. Ok? Tudo isso que não precisa mais. Então eu vou pegar o cadinho. De preferência, você não deve colocar a mão no cadinho para pesar. Depois que você pesou, aí você pode colocar a mão, tá bom? Então vamos pegar aqui a pinça. Vamos pesar então o cadinho, tarar aqui primeiro, né? Então esse primeiro cadinho vai ser para o padrão. (353) 27,468. Então o cadinho do padrão cadinho 27,467 gramas. Tá. E depois tem um cadinho. E depois a gente vai pesar o cadinho com a amostra e finalmente calcinado. Então vamos lá. Agora aqui tem um cadinho, já sei a tara dele, né? O peso dele vazio. Eu vou colocar o filtro, calcinar, né? Primeiro eu vou carbonizar o papel em bico de Bunsen para tirar o excesso, né, de matéria orgânica do papel. E depois vai calcinar a 1000 graus centígrados por uns 15 minutos, tá bom? Então com isso a gente termina a nossa experimentação. Agora a partir daqui você pode colocar a mão à vontade, ok? Vamos então transferir isso. Eu vou então secar e calcinar e carbonizar o papel direto aqui no cadinho, né, para adiantar nosso lado, tá bom? O ideal é fazer isso primeiro na estufa, mas não tem problema não. A gente não vai ter tempo para isso não. Você fazendo estufa, você evita o processo de crepitação. Se você faz um aquecimento muito rápido aqui no cadinho, né, no fogo, ele pode começar a crepitar, né? A água explode, vai embora, ele ferve muito rápido e com isso pode arrastar material para fora do cadinho. Com isso você tem perda, você vai ter um erro negativo no seu processo analítico, tá bom? Então eu vou lá no bico de Bunsen, tá, aqui já está pronto. Já que aqui secou, eu já vou deixar secando sobre o papel de fio também, porque assim a gente ganha tempo. Aqui já foi filtrado, vou deixar aqui secando aqui, ó. Com papel de filtro. É só pegar ele aqui, deixa secando aqui, porque já ganha tempo também, ó. Quando eu voltar aqui já está mais sequinho. Vamos então fazer a carbonização do papel para nosso padrão. Então segue aqui, me segue. Eu tenho aqui então o bico de Bunsen, né, um triângulo, e agora eu vou ligar o gás para poder fazer essa queima. Eu preciso também ter aqui um abafador, só que o gás está muito forte. Eu acho que eu vou trocar de bico, porque ele está alargando demais e vai pegar fogo direto aí no... Eu vou pegar um abafador. Pensa aquele vídeo de relógio aí, esse grande. Não, esse vídeo de relógio grande aí. Eu vou usar um vídeo de relógio como abafador para evitar
a permanência da combustão. Vamos ligar aqui o exaustor. Aqui está secando ainda o papel. Mas eu vou trocar esse vidro de gás porque a chama está muito extensa. Vai ser difícil controlar. O ideal é que a chama fique só na base do cadinho. Então eu vou trocar aqui, vou fechar. Vou trocar o Big Bunsen para um menor. Esse aqui é chamado bico de Necker. Vamos colocar o normal mesmo, que é o bico de Bunsen. A chama é bem menor, né? Vou desligar aqui o barulho. Não sei se vocês conseguem ouvir daí já a secagem, né, do papel. O barulho da secagem. A água está sendo evaporada, né, do papel. Depois que a água evaporar, vai começar a oxidação do papel, a carbonização do papel, pelo oxigênio do ar. Essa etapa que não é interessante se fazer se a temperatura de calcinação for baixa, tipo 500 graus, que é o que está na apostila. Nós não vamos fazer, apesar da forma de carbonato de cálcio. Lembrar que o carbonato de cálcio ele vai existir, eu acho, até 600 graus. Depois ele começa a perder, decompõe o carbonato, gerando óxido de cálcio. Então, como eu vou fazer a calcinação a 1000 graus, então eu posso facilmente, tranquilamente oxidar, né, queimar esse papel. Se fosse 550 graus, pode ser que essa oxidação do papel, numa temperatura maior aqui do fogo, já começa a mudar a estequiometria. Em vez de carbonato de cálcio, gera óxido de cálcio. Talvez isso não seja interessante. Esse processo aqui está demorando um pouquinho, porque primeiro tem que evaporar toda a água, para depois fazer a queima. Eu acho que vou voltar para aquele bico mesmo. Daqui está muito lento. Eu acho que vou colocar aquele grande mesmo. Está com pouco calor aqui, não está conseguindo. A chama aqui está fraca. Está bem lento. Gravimetria realmente você tem que ter paciência. É um método realmente bem lento. Muito interessante. Está começando a sair fumaça aqui do papel. Significa que a água foi embora e está começando a ser carbonizado. E tem parte do papel que está ficando escura. Daqui a pouco vamos ver sair mais fumaça. Quando sair bastante fumaça, eu vou ligar a capela. Vamos lá, esperar um pouquinho mais. Eu vou colocar aquela bico mesmo, está muito fraco esse fogo. Ele está já calcinando, vou tentar fazer uma troca aqui rapidinho. Vou tentar, ver se eu dou uma empurradinha aqui, ver se ele queima mais rápido.
Estou empurrando aqui para ver se ele já está bem escuro o papel, viu? Está sendo passando fumaça. Estou empurrando papel contra a parede quente, né, do cadinho para ver se acelera, que é a carbonização. Você nunca deve colocar papel direto num forno mufla, né, porque 1000 graus ele vai queimar instantaneamente o papel, e se tiver pode crepitar, né, ele fragmenta, joga partícula para fora do cadinho, com isso você perde a amostra, tá? Perde não só a amostra, né, o seu produto. Com isso você vai gerar um erro negativo, você vai ter menor rendimento, né, da gravimetria. Aqui realmente tem que ter paciência, que eu estou girando aqui, ó. Está quase totalmente carbonizado. Estou só virando aqui, ó, consegue ver? Bem escuro aqui, está bem carbonizado. Vou ver se eu consigo virar, porque aí eu queimo a parte que ainda não foi queimada. Aí. Pronto, só falta queimar a parte interna. Aí. Queimar essa parte aqui de papel. Ó. Agora é o caso de ligar a capela. Pronto, a partir daqui eu já posso inserir, né, esse cadinho, né, o grosso, vamos dizer assim, da cábula que já foi feito, ok? Eu já posso inserir o cadinho para fazer a queima a 1000 graus. Então vamos lá, agora aqui vai para forno, ele está a 1000 graus. Esse barulho que vocês estão vendo aí é do contator dela, que liga e desliga, né, fica dando barulho. Eu vou pegar agora a pinça para introduzir isso a 1000 graus. Temos essa pinça grande aqui, que essa eu vou usar mesmo, já que eu estou sem luva, a luva está com problema. A luva direita deu problema, então vou tentar usar esse mais longo. Eu acho que eu consigo colocar sem precisar de luva. Vamos lá? Então isso é 1000 graus, tá, pessoal? Coloquei. E a partir daí, se fosse a 500 graus, ele sugeriu coisa de 2 horas, né? 2 horas de queima a 500 graus. Como é 1000 graus, ele vai fazer uma queima só uns 15 minutos, tá bom? Então, enquanto o líquido já está secando, vamos também carbonizar esse segundo papel. Vamos fazer a carbonização desse segundo papel. Vamos colocar então no outro cadinho, só que eu preciso pesar o segundo cadinho, tá tarado. Vinte e seis, 254. 26, 254. Ok, 26, 254. Agora eu posso pegar ele com a mão. Eu vou fazer uma marquinha aqui nele para diferenciar do outro. Pronto. Esse aqui vai ser. Eu acho que tem número diferente. Não, pior que não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma marquinha. Pega um lápis que tem ali, por favor. Tem um lápis ali, ó. Isso. Como se marca cadinho, né? A alta temperatura? Com lápis. Então eu vou marcar aqui, ó. Esse aqui vai ser. Esse aqui foi a amostra, né? Eu vou chamar aqui de A. Aqui embaixo eu vou escrever A. Porque o grafite ele consegue suportar, às vezes fica até. Mesmo 1000 graus, ele consegue ter um resquício aqui de marcação, tá? Então eu marquei aqui como amostra. Vamos fazer a carbonização então? Eu vou usar então aquele bico mais forte para mais calor.
Depois eu troco novamente. Tá, o mais oxidante possível. Com isso acelera aí a carbonização. A água já está evaporando. Só que a temperatura não é tão alta quanto a primeira, não é tão oxidante. Então eu acho que já está no momento agora, a água já praticamente saiu. Ele secou mais rápido, mas agora eu preciso fazer a carbonização do papel. Então eu vou usar aquele outro cadinho para ficar mais ao rubro embaixo. Cadinho não, outro bico. Porque esse aqui não tem tanto calor quanto o primeiro. Aqui. Desculpa, esse aqui tem muito calor, porque ele tem maior quantidade de gás, maior área queimando, mas quem tem maior temperatura é esse. Ele tem menos calor, mas tem maior temperatura. Lembrar que calor é QMC delta T, você lembra disso lá na física, né? É a massa do gás queima vezes a quantidade térmica vezes temperatura. QMC, Q igual a MC delta T. Esse aqui tem mais temperatura. Pessoal, então é isso aí. A gente vai dar uma parada então. A gente vai dar uma parada para poder esperar aquela calcinação. Eu vou colocar aquele material calcinado na mufla outra vez, esperar pelo menos meia hora e finalmente resfriar e pesar, ok? Nós fizemos carbonização, colocamos ali no forno elétrico, né, chamado mufla. E agora eu vou então, já se passou 30 minutos. A carbonização gastou uns 20 minutos, mais ou menos, uns 10 minutos a 20 minutos para completamente carbonizar. Aí você pega aquele material ainda quente, já coloca ali no forno elétrico, tá bom? E agora nós vamos fazer a pesagem. Mas para isso nós vamos retirar do forno elétrico para esfriar os dois cadinhos, tanto de amostra quanto do padrão, né, de carbonato de cálcio. Podemos agora, vocês viram que fica o rubro, né, que 1000 graus realmente é alta temperatura, como vocês podem ver aqui. Vamos agora então esperar esfriar, aproveitar, desligar aqui.
Como eu falei então no primeiro etapa, você só poderá colocar esse cadinho aqui quando estiver mais arrefecido, ou seja, mais esfriado. Você não pode colocar aqui não, porque a pressão, a expansão do ar é tão grande que ele vai ficar abrindo essa tampa. Aqui, ó, toda vez que você fecha, o próprio sílica gel, ele absorve a umidade do ar e gera uma diminuição de pressão. Por isso que esse barulho quando você abre aqui, né, aqui tem um buraco aqui, né, que deixa entrar ar. Às vezes você quer fazer esse processo mais rápido, né, de secagem, você pode acoplar aqui uma bomba de vácuo, que aí acelera aqui essa secagem. Você puxa então todo o ar aqui, a umidade por consequência, com isso você seca mais rápido, tá bom? Então eu acho que já está bom para colocar. Eu vou então manter isso aqui fechado, aberto para poder, quando eu colocar o cadinho aqui, o ar quente sair. Então já vou deixar aqui em posição mais ou menos aberta para facilitar a minha colocação do cadinho. É óbvio que esse cadinho ainda está quente. Eu vou mudar agora a pinça para uma mais fácil, menor. Essa daqui parece a amostra que eu marquei. Tem um resíduo de carbono aqui embaixo que eu marquei. Vamos pegar outra. Esse seria o padrão. O padrão é totalmente branco. O resíduo também é mais branco. Tá? Vou fazer o seguinte, antes de eu deixar aqui esfriando, vou mostrar para vocês, ver quanto que ele é branco aqui por dentro, beleza? Tá bom? Vamos, se eu virar demais pode cair, né, material. Vamos voltar aqui. Essa graxa que nós colocamos aqui é graxa silicone, ela faz a vedação, né, da parte superior do secador. Você vê que se eu fechar aqui, ó, pode ser que ele, vou segurar aqui tanto, porque às vezes ele está indo expandindo o ar e pode abrir esse secador. Quando eu virar, provavelmente vai dar. Não deu. Tá frio, porque se estivesse mais quente, ele iria sair ar, né, barulho de ar quente por aqui. Então agora é esperar uns minutinhos, tá bom? E pesar e fazer o cálculo aqui do percentual, né, obtido. Estamos de volta então para fazer a pesagem final, né, do resíduo que ficou no cadinho após calcinação a 1000 graus por uns 30 minutos, tá bom? Vamos lá então, retirando aqui. Vocês observam que vai dar um vácuo agora, porque... Ok, vocês viram então como está o material quente, a umidade toda, né, gerada por esse calor interno do cadinho foi absorvido por o sílica gel, então gerou um abaixamento de pressão aqui, por isso que deu esse barulhinho. Vamos então retirar os cadinhos e pesar. Então é interessante você, nesse momento, não colocar o dedo, né, para evitar gorduras, né, aumentar o peso do cadinho. Esse daqui é aquele chamado amostra. Está tarada a balança? Está tarada. O peso total foi então de 27,697. 27,697. 27,697. E o outro cadinho. Observe que eu deixei uns 15 minutos, né, do secador para
termalizar o cadinho, ter a mesma temperatura ambiente e não ter efeito de empuxo, né? E de também correntes de ar que poderia estar falseando a medida da massa. Então deu 26,471. 26,471. Ok, pessoal, feitas as pesagens, então o cadinho da amostra ele tinha 26,254, agora foi para 26,472. 26,472. Então a diferença vai ser, vamos pegar aqui calculadora, vamos calcular então 26,472 menos 26,254 deu 0,218. 0,218. E o padrão, a diferença deu 27,697 menos 27, né, o ponto 467. Lembrar que vírgula é o sistema, né, Portugal, né, português, nossa língua. Né, ponto seria lá nos Estados Unidos, né, esse sistema imperial, mas como as calculadoras vêm como ponto, a gente acaba costuma falando ponto, mas o correto seria 27,467. Ok, então feita essa conta aqui, nós obtivemos 0,230. Então o padrão deu 0,230. Então vamos calcular. Eu tenho 230 miligramas e eu pesei 422 miligramas do carbonato de cálcio. Só que os 230 miligramas está na forma de óxido de cálcio, né? Então vamos ter que converter esses valores em óxido de cálcio. Então como vai converter? Pela razão estequiométrica, porque 1 mol de óxido de cálcio tem a mesma quantidade, né, de cálcio em carbonato de cálcio. Então 1 mol de carbonato de cálcio equivale a 1 mol de óxido de cálcio. Só que essa massa aqui é do óxido de cálcio, então tem que, para converter, né, em carbonato de cálcio, vou ter que fazer uma proporção, ok? Qual é a proporção? Que a massa molar do óxido de cálcio está para a massa molar do carbonato de cálcio, assim como o peso, né, em gramas, miligramas do óxido de cálcio está para o peso do carbonato de cálcio. Ou seja, eu tenho aqui, como o carbonato de cálcio é mais pesado que o óxido de cálcio, pois tem mais átomos, eu vou ter que multiplicar por fator maior que 1. Qual é esse fator? 100, que é a massa molar do carbonato de cálcio, dividido, né, eu tenho aqui o valor exato, né, praticamente 100, deixei aqui, ó, 100,09, praticamente 100. Então, e o óxido de cálcio vai ser 18 mais 40, não é isso? O oxigênio, né, na verdade 18 não, 18 é água, 15,99, 16 mais 40 praticamente vai dar 56. Então a massa molar do óxido de cálcio é 56, enquanto do carbonato de cálcio é 100. Então vai ser 100 dividido por 56, que é 40 mais 16, que é o oxigênio, vai dar esse fator aqui, 1,785. Esse é o fator a ser multiplicado pelo óxido de cálcio para converter ele em carbonato de cálcio. Vou colocar aqui 657. Então vamos multiplicar isso aqui vezes 230. A resposta deu 411. Ou seja, eu consegui extrair quanto do padrão? Eu obtive 411 miligramas dividido por 422. Que é o que eu pesei inicialmente. Lembrar que o carbonato de cálcio, né, pode ser que não esteja 100% seco, embora esteja no secador, mas ele está bastante tempo ali. Eu deveria fazer uma dessecagem a 150 graus por 1 hora e guardar no secador para garantir que realmente está
bastante seco. E além disso, a pureza de carbonato de cálcio pode ser que não seja 100%. Eu teria que pegar o reagente original, tudo bem? E fazer a conversão lá, pode ser que tenha 99,1% de pureza, então você tem que também corrigir isso. Essas pequenas correções podem melhorar o valor, porque o teórico foi 400 e, na verdade, experimental, né, foi 411 final, e o de partida foi 422. O que daria então, vamos fazer a conta aqui, 411 dividido 422, o que vai dar um rendimento de 97,4%. 97,4%. Ou seja, essa diferença aí de 2,6% pode ser perdas no processo, né, gravimétrico. Ou seja, eu não consegui recuperar todos os 100% de carbonato de cálcio de partida, tá bom? Mas foi um valor muito bom, né? Considerando que a gente fez assim rápido, né? Cortou algumas etapas, não fizemos com tanto esmero, eu acho que foi um valor muito bom, tá bom? Agora vamos fazer agora o cálculo para a amostra. O fator então para converter o óleo de cálcio em carbonato de cálcio, o fator é 1,7857. Observe que esse fator nada mais é que a massa molar do carbonato de cálcio dividido pela massa molar do óxido de cálcio, pois ambos contêm 1 mol em cálcio. Então você está convertendo estequiometricamente um peso em outro peso, né? Uma massa em outra massa, em outro composto. É assim que se faz. No caso, por exemplo, se eu quero converter ferro, né, em óxido de ferro, aí você tem aí que um óxido de ferro tem 2 mol de ferro. Então você tem que fazer Fe2, a massa molar do Fe2O3, dividido por 2 vezes, né, a massa molar do ferro. Porque aí você tem que colocar 2 ferros aqui embaixo para você ter o fator gravimetro, já que um óxido de ferro tem 2 ferros. Então você tem que normalizar por 2 ferros, tá certo? Então você tem que pegar a massa molar de 2 ferros. Aí você calcula, se não me engano, dá 1,4, né, essa relação gravimetro. Aí você, quando faz a análise de ferro, você multiplica por esse fator para converter em óxido de ferro. E assim você faz gravimetricamente, sempre pensando na relação estequiométrica em termos de mols. Resolvendo então agora para a amostra, a nossa amostra deu esse fator aqui, então para ser multiplicado vezes o que nós pesamos da amostra, foi 218. Então, a amostra deu 389 em termos de carbonato de cálcio. 389. Isso aqui dividido pela massa inicial da amostra, que foi 677, isso vai dar o percentual de carbonato de cálcio na amostra, certo? Então, fazendo essa conta aqui dividido por 677, foi a quantidade, não, na verdade, 677 é a quantidade de amostra, e esse 389 já é a conversão de 208 mg de óxido de cálcio para carbonato de cálcio. Então, esse valor deu 57,5%. E o valor teórico seria 64%. Você lembra que nós calculamos? Né? O fabricante ele fala que eu tenho 64% de carbonato de cálcio. Só que eu obtive 57,5%. Houve uma diferença então de 6,5%, né, entre o valor do fabricante e o meu experimental. Aí eu não posso afirmar que ele está nos falseando, né, vendendo um valor que não é real, né? Eu acho que é mais plausível considerar que está havendo um erro aqui sistemático, tanto que deu 3% a menos, né, no caso do material padrão, do que considerar que ele realmente está ludibriando, né, o consumidor, né? Mas é possível. Então, às vezes já fiz análise que mostra que tem uma diferença apreciável, mais que 5%, ok? Mas nesse caso provavelmente é porque a gente fez uma prática mais rápida, entendeu? Assim, não tão assim detalhista, né? Tão assim calma, né? Com tanto capricho, e isso então pode ser erros experimentais, né, do processo analítico. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A prática é longa, repito, gravimetria ainda tem algumas explicações analíticas, mas devido ao longo tempo, né, de espera, né, de processamento de amostras, né, todas as etapas metodológicas, isso realmente gera um custo alto, né, de análise. A mão de obra, a pessoa às vezes é cara, e também ele não é tão seletivo, né, ele acaba, outros cátions e ânions também participam de reações de precipitação e pode influenciar, tá bom? Então até a próxima aula e estudem. Tchau!